Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Param. Ok, de volta aqui. Então, nós estamos vendo os processos, né, devocionais que purificam e preparam o indivíduo para o Yin Yoga do Vedanta, que é o mais difícil e é o mais fácil, né? A galera aí que é apressada, que não quer realmente, né, concluir esse processo devidamente, eles acham que é muito fácil, porque é simplesmente dizer Aham Brahmasmi. Existe coisa mais fácil do que dizer eu sou a consciência livre e ilimitada, porque eu abri, né, as últimas declarações dos Upanishads, dos Vedas, e falei, ah, sim, eu concordo, é uma honra, né, é um elogio maravilhoso. Eu sou o Brahman infinito e ilimitado. Mas dizer isso não significa nada, né? Então, todo esse processo serve o propósito de purificar o corpo-mente de tal modo que o indivíduo não caia nessa cilada, né? Porque toda expressão religiosa, religiosa não espiritual que existe no mundo, nos círculos, né, nos círculos espirituais no planeta, nos dias de hoje, né? Até mesmo na Índia, né, do caminho, assim dito caminho direto, nada mais é do que uma farsa, uma tentação de simplesmente me apropriar de alguma coisa que eu não estou equipado para me apropriar, né? Ninguém quer passar por esse processo de preparação. Eles se apropriam devidamente e dizem, não, eu sou aquele Brahman ilimitado. Essa é a verdade última. E eu aceito. Aí eles ficam, né, vendo a vida passar sem se transformar realmente, né, prematuramente, né, aceitando alguma coisa que eles não têm modo de realmente reivindicar. Essa reivindicação ela só é devida e eficaz se ela tiver um poder enorme de transformação do corpo-mente e o modo qual que ele experimenta o mundo. Se ele não transformou realmente, é desilusão, é fantasia, é engano. E as pessoas ficam passando o engano adiante. Eu lembro de uma anedota espiritual, religiosa, num reino, é sempre, né, em torno a um rei, um reinado. Disse que o rei ele estava muito bravo um dia porque alguém chegou e deu uma notícia para ele que ele não gostou, né? Então, esses imperadores, esses reis, eles são capazes até de fuzilar um mensageiro se a mensagem for negativa. A gente vê isso nos filmes, né? Se a mensagem não for boa, já era o mensageiro. O mensageiro não tem nem tempo de dizer, eu estou só trazendo a mensagem, meu senhor, né? Bum, fuzilado. Corta a cabeça dele. Trouxe uma mensagem ruim, né? Então, aconteceu que alguém trouxe uma mensagem ruim e era um ministro, né? Era um dos conselheiros, né? Dos sábios da corte. Trouxe uma notícia ruim para o rei e o rei se conteve um pouco, em vez de assassinar o cara imediatamente, ele deu como é que se diz? Um tapa na cara. Como é que chama o nome, Marcelo? Um tapa na cara, um tablet? Como é que chama? Esqueci. Deu um tapa no rosto do É, o ministro. Tabef. Tabefe, Tabef, apareceu lá da minha infância, um tabefe. De repente nem usam mais isso, Marcelo. Então, ele deu um tabefe no seu ministro, né, no seu conselheiro, né, no sábio da corte. Aí, imediatamente, ele se arrependeu um pouco, né, mas o rei nunca pode pedir desculpa, né? Que o rei pode tudo, né? O imperador pode tudo, né? Até mesmo no âmbito da política moderna, tem imperadores aí que acham que eles podem fazer o que querem mesmo, né? Então, o que que aconteceu? Para cortar a história, né? Esse Tabef, o sábio da corte, ficou indignado porque ele não merecia, foi injusto, né? Mas ele não conseguiu perdoar o rei. Mas aí o que que aconteceu? Ele tinha que fazer alguma coisa, né? Porque ele não conseguiu se livrar daquele sentimento, né, de revolta por aquele ato. Então ele encontrou um modo muito simples que a maioria dos humanos encontra. Ele passou o tabefe adiante. Ele chegou em casa, no primeiro conflito com a mulher dele, a mulher disse uma coisinha, ele, bum, ele deu um tabefe na mulher também.
É um tapão na cara da mulher. A mulher se sentiu também muito injustiçada, né, revoltada, né, mas ela não soube como processar aquilo, ela não sabia que estava vindo do rei. Aí, na primeira oportunidade, ela deu um tabefe numa das suas serventes. Então, para cortar, to cut it short, para cortar curto essa história, esse tabefe foi girando todo o reinado, né, né, o reino deste rei, o tabefe foi indo, 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 foi indo. Aí chegou um dia que o tabefe voltou para a esposa do rei, né? Ele girou, ele passou por todo o reinado e, bom, a esposa do rei estava, né, falando com uma pessoa lá, o tabefe voltou para ela. E aí o rei, sem saber que o tabefe estava rodando por aí, né? A um belo dia ele começou a dizer coisas que a sua esposa não gostou, a esposa deu um tabefe nele também. O tabefe voltou para o rei, né? Então, por que que eu estou dizendo isso? Porque as pessoas no mundo espiritual, elas recebem um tabefe, literalmente. O que é um tabefe? É simplesmente uma batata que não foi cozida. Vocês conhecem uma coisa pior na culinária internacional? A batata é um dos alimentos mais desejados, né? Mais gostosos, do que uma batata não cozida, que é um pouco crua. Você botou no forno, botou na panela, mas ela não cozinhou completamente. Então é uma coisa horrível, tem um sabor horrível, é dura, né? Então, em tempo de guerra, as pessoas comem ou comiam batata crua. Então é como uma batata crua. Ela não assou bem isso, aquilo, ela tem um gosto ruim, isso e aquilo, mas a pessoa, em vez de dizer assim, não, esse conhecimento não me libertou, não, ele quer passar aquela batata crua para os outros, tá? Ele vai passando, e ninguém quer reconhecer, né? Porque admitir que você comeu uma batata crua, né, que você foi enganado por si mesmo, né, é o que nem as pessoas que acreditam nas mentiras que giram por aí, que viram por aí. Muitas das pessoas que tocam que aquilo era mentira, era engano, né, mas ninguém quer admitir para si e muito menos para os outros. Aí vai cultivando e propagando as mentiras e os enganos. Admitir é a coisa mais difícil, essa integridade intelectual, e as pessoas, elas vão passando adiante essas batatas meias cozidas, esses ensinamentos diretos, que não transformam realmente o indivíduo, mas eles ficam falando, pá, é isso aí mesmo, é isso aí, não tem nada além disso, pá, né? Ficam vendendo uma coisa que realmente não é, não é a batata cozida bem, né? Não é realmente aquele conhecimento capaz de libertar. Por quê? Porque todo mundo está com pressa, todo mundo quer um resultado rápido, instantâneo, 2, 3, 4, 5 anos, né? Assim, eu já sei quem eu sou, então eu posso me chamar de Yanni? Sim, chame você do que quiser, né? Mas o importante é você ver no dia a dia, sem se iludir, sem fantasiar, porque a gente tende a se enganar a nós mesmos. A gente quer a ilusão primeiro para nós mesmos. Aí a gente passa a ilusão, a desilusão, a fantasia, o engano para os outros. Mas primeiro, nós somos os primeiros, né? Então, a gente tem que ficar atento, porque o processo é esse, é passar por esse processo de purificação através da compreensão da natureza de Deus, em suas formas mais simples e rudimentares, até chegar na visão cósmica de Deus, e mais tarde na visão livre de qualquer qualidade, propriedade, característica ou atributo de Deus, como a sua própria natureza. Aí chegou-se a Aham Brahmasmi, né? Ah, não, Aham Brahmasmi é a coisa mais simples e fácil, né? Mas aí, quando um professor honesto apresenta o que requer realmente, né, internalizar, reivindicar de modo eficaz o Aham Brahmasmi, aí as pessoas se desinteressam pelo Vedanta, né? Elas vão buscar uma dessas esfirras. Você sabe aquele cara, a esfirra? Tem um cara aí no caminho direto que é o esfirra, né? É o Rupert Esfirra, a gente pode dizer, né? É um dos. Atualmente ele está de moda, é o mais famoso, o Rupa Esfirra, né? Aquela esfirra, aquele pastel que a gente come em São Paulo, né? Dos chineses.
Ele vai dizendo essas coisas, e como em terra de cego, quem tem um quarto de um olho é rei, as pessoas ficam babando, né? Para os esfirras da vida. Então é isso. Acho que eu estou querendo parar de fazer essas exposições dos ensinamentos, então eu estou querendo ver se eu me livro de todos vocês, dizendo as verdades assim como elas são, né? Aí eu vou poder cuidar das minhas galinhas. Está dando um trabalhão essa chacrazinha aqui, né? Eu não paro o dia inteiro aqui, para lá e para cá, para lá e para cá, tentando salvar as árvores, tentando aprender melhor isso e aquilo. Quando eu penso que eu compreendi um pouco as minhas galinhas, eu não entendi nada. Com isso, o capítulo 10 realmente acabou. A glória de Shwara pertence a Brahman, mas a Juna sente que ele quer ainda mais uma descrição dessas glórias do Senhor para evitar que ele se aproprie delas, mas de modo mais minucioso, mais profundo, né? Então, nos versos seguintes, começando do verso 12, Krishna apresenta, respondendo, atendendo o pedido de Krishna, né, mais ilustrações do que seja a glória do Senhor. Eu quero uma enumeração exaustiva. Ele busca isso, ele quase que demanda isso de Krishna. Eu gostaria que você me apresentasse essa enumeração, né, essa descrição mais detalhada. E antes dele pedir isso a Krishna, ele quer dar alguma coisa a Krishna. Então, nós vimos que ele encheu a bola de Krishna, né? Como nós vimos na aula anterior. Ninguém deve pedir as coisas diretamente sem oferecer algo antes. E no âmbito da psicologia humana, o que que as pessoas fazem? Elas ficam massageando os egos uns dos outros. Você entende isso, Mariné? Ela massageia o ego um dos outros. Por exemplo, suponhamos que exista um expositor de uma filosofia vedântica, que ele está ali, né, mas ele não quer perder os poucos estudantes que ele tem. Então, ele não vai arriscar dizer as coisas que possam ofender, né? Ele vai ser um político também, um diplomata. Ele vai massagear o ego, evitar dizer por que que um professor de Vedanta tem que estar purificado ao ponto de não cair nessa cilada do ego, entendeu? Do ponto de vista econômico e do ponto de vista psicológico. Se as pessoas não gostam, eu não convidei ninguém e não vou reter ninguém aqui, as pessoas né, que vão embora, né? Então, na psicologia humana, não, eu vou pedir uma coisa, então deixa eu encher a sua bola, deixa eu, né, inflar o seu ego, deixa eu massagear o seu ego, né, deixa eu fazer. Então, essa natureza humana, ela se expressa em Krishna, em Arjuna, fazendo isso com o Senhor. Ele quer agradar o Senhor antes de fazer o seu pedido. E o Swami, mais uma vez, diz: eu falei na última aula, você não peça nada diretamente a nenhuma divindade. Primeiro você aplica a máscara. É por isso que no templo de Shiva, a gente nunca começa com um canto devocional. A gente, aí tem outras passagens que é tudo em inglês, é tudo, não é nem em sânscrito, são muitos termos que se referem a palavras locais, né? Em culturas hindus, né? Chamado de mamacá, etc, etc. Eu não sei como interpretar tudo isso, tá? Mas ele está querendo dizer, por isso que você entra no templo de Shiva, para quem conhece, né? As nuances desses rituais, você nunca deve começar com um canto devocional, você tem que oferecer alguma coisa antes, né? Você antes disso, você vai fazer o quê? O epíteto de Shiva, né? Rudram, que também é chamado de Manakam. Então, isso aí eu não vou nem comentar, porque eu acho que não é relevante para a gente. Mas para quem quer compreender melhor o que são esses rituais védicos, né? Você precisaria saber inglês para ser capaz de realmente entrar no âmbito das nuances de tudo isso, que não é o meu propósito, tá? Então, aqui numa outra passagem, a prostração ao Criador e Destruidor do Universo, está Rudriya. Prostração ao Criador e Destruidor do Universo.
Prostração ao removedor dos pecados, o purificador, né? Prostração ao protetor de todos os seres, prostração ao de pescoço azul, de pescoço louro, prostração aos de cabelos emaranhados, etc, etc. Então, tem um monte de simbolismo ali que é irrelevante e eu não tenho nenhum conhecimento de nada disso para oferecer uma explicação. Ele está Ah, bajulando, é isso que ele está fazendo, é isso, por isso que ele sim, está fazendo, esse que é o contexto. Esse que é exatamente. a máscara significa essa bajulação. É a aplicação do máscara. Exatamente. Eu sei que é em referência àquilo, mas eu não conheço os pormenores. O que é um pescoço azul? O que é um pescoço louro? O que é essas coisas assim que eu estou querendo dizer, que eu não entro. A gente compreendeu que a minha natureza humana é sempre massagear ou exaltar o outro antes de pedir um favor. É tudo, é só isso que é importante a gente compreender. A menos que alguém queira compreender e saber os pormenores dos rituais védicos, que seria uma surpresa se alguém no nosso grupo queira realmente entrar muito nisso, né? Porque nós estamos no nível mais elevado, né? Do Karma Yoga, etc., que já não faz mais rituais. Como é que você glorifica o Senhor? Shiva, o tal maravilhoso, eu ofereço Namaskara. Então, o Senhor, ele ouve todas essas reverências, essas oferendas, né, essas exaltações, aí ele fica satisfeito, né? O ego do Senhor vai ficando elevado. Naturalmente que não é assim, mas tudo isso é projeção da psicologia humana, né? Ele quer pedir alguma coisa a uma divindade, então ele faz como se a divindade fosse tal qual um super jiva, né? Então é como se Brahmana ou Ishvara, uma divindade, ficasse extremamente feliz e de bom humor. Aí o cara vem com a lista de pedidos. Eu quero isso, proteção, eu quero né, um matrimônio bom para minha esposa, para minha filha. Então, nós sabemos que os humores humanos, eles são flutuantes, eles vêm, passam, se modificam, né? Não dura muito, por isso muitas das pessoas, quando eles vão nos templos, eles aplicam esse máscara, bajulando, bajulando, aí rapidamente eles apresentam a lista com medo que o humor da divindade possa também se modificar, né? Tudo projeção da psicologia humana. Então você apresenta a sua lista de demandas. Eles cantam numa velocidade parecida com um trem, o expresso de Rajdhani, né? Porque eles estão com medo que o senhor mude de humor, né? É assim que nós, humanos, usamos a manipulação, bajulando, né? Exaltando, massageando o ego um do outro, né? Se tornando cúmplice, né? Do ego. Eu massageio o seu ego, você massageia o meu ego, eu iludo você, você me ilude, porque a gente não quer botar o pé no chão, né? Então, tudo isso é projeção da psicologia humana. A Arjuna conhece toda essa manipulação. E o primeiro, ele glorifica Krishna, né, imaginando que o Krishna, em bom humor, ele vai me oferecer a descrição do que seja a glória de Deus nos seus pormenores, né? Então, você é o Supremo Infinito, bababá, eu ouvi tudo isso, os rishis dizem isso, os sábios dizem isso, né? Ok, então essa passagem é pouco relevante, nós já entendemos. Ele fala aqui uma coisa interessante. Ah, ele fala da santidade naquele verso, né? Associação com a glória do Senhor, né? Os santos se tornam santos devido à sua santidade, à sua pureza, né? E enquanto que você é sagrado não por causa de uma outra fonte sacra, mas é a sua natureza pura, sagrada, né? Então, e o que se entende por santidade ou sacralidade? Essa palavra é bonita, sacralidade. Essa eu tenho que lembrar. O que se entende por sacralidade, né? Aquilo que é sacro. Aí o Swami oferece aqui uma interpretação, né? Ele diz que a paz,
a felicidade, o amor, a bem-aventurança é uma expressão daquilo que é sacro, né? A sacralidade é aquilo cujo efeito é a paz, a tranquilidade, a clareza, né? A confiança, a alegria, a felicidade. Então, o Ananda é uma expressão de um princípio sacro que existe como em nós mesmos, como a nossa real natureza divina, natureza sacra, né? Desde que ela seja realmente cultivada. Ela é cultivada na medida que a nossa natureza aparente, mais animalesca, né? Ela vai sendo cancelada ou neutralizada através do desenvolvimento da nossa pureza, né? Da purificação, né? O que é sagrado? É tudo aquilo que, como efeito, se manifesta como paz, alegria, felicidade, bondade, compaixão, amor, empatia. Tudo isso vem da natureza sacra, da natureza divina de cada um de nós, que pertence a Ishvara, a glória de Brahman. Ela se manifesta como as expressões, né, da personalidade humana que nós chamamos de Ananda, né? Ananda aqui se refere à bem-aventurança. Então, você é de natureza Anandesvarupa. Então, que paz é essa? Que felicidade é essa? Que tranquilidade é essa? É natural, é derivada, é um subproduto, é um aroma, um perfume inerente ao autoconhecimento bem estabelecido, tá? Então, este é o conceito. Até isso nós vimos na última aula. Temos que ver na próxima linha, onde Arjuna vai dizer outras coisas. No próximo verso, eu penso. O Swami diz que a impressão é que Arjuna não tem convicção de autoconhecimento. Ele ouviu falar sobre a natureza de Deus livre dos gunas, né, do Nirguna Brahman, mas isso não é claro, porque, como nós sabemos, é muito sutil, né? Arjuna, ele não é um Jnani ainda, ele está no processo, né? Ele está assimilando, né? Ele não se tornou um conhecedor sólido, firme, claro, um Pukka Jnani, né? E, portanto, o que que Arjuna faz? Ele vai enumerando todas essas, assim ditas, glórias do Senhor, né? E ele diz assim, olha, todo mundo fala de você assim, e você também está falando isso de você. Eu quero que você explique melhor, porque a minha convicção e a minha clareza de convicção não é firme, né? Eu não tenho certeza. Então, ele apresenta essa questão que denota a sua incerteza ainda a respeito, né, da compreensão que ele tem a respeito do que seja a glória do Senhor, a glória de Brahman. Os rishis, os sábios, dizem que você é o princípio, né, o residente interior de todos os seres, né? É a consciência por trás de todos os órgãos dos sentidos, a consciência por trás da mente, a consciência. Aí nós temos passagens no Kena Upanishad, que é o Upanishad que nós faremos no Carnaval, que fala sobre tudo isso, né? A mente por trás da mente, o ouvido por trás do ouvido, né? A consciência por trás de tudo isso, né? Sem a qual os instrumentos e os órgãos sensoriais, eles são inexistentes, né? Então, no Keno, é dito no mantra número 2, o Atma, que é o ouvido do ouvido, a mente da mente, a fala da fala, o prana por trás do prana, né? É a inteligência por trás de todos esses órgãos sensoriais, o olho do olho, né? O olho do olho é aquele mais bacana, porque o olho vê o que vê, mas existe alguma coisa por trás do olho, que é a consciência, que uma vez a gente compreenda o que ela é, o nosso olho, né, o assim dito terceiro olho, ele vai se abrindo e a gente vai vendo coisas através desta sensibilidade mental, emocional e intelectual, né? Então, o olho por trás do olho é a glória de Deus, né? É a consciência. Assim, o sábio abandona o mundo sensorial e se torna o imortal. Ele simplesmente não fica mais preso àquilo que o
o ouvido ouve, o nariz cheira, a mão toca, né? O olho vê, né? Ele está interessado em quê? Em conhecimento que vem de uma outra fonte que não é somente a fonte sensorial. Conhecimento sensorial, conhecimento direto e sensorial. Não, eu já pude conhecer tudo que eu posso conhecer através do conhecimento direto, sensorial e inferencial, mas ainda assim eu descobri que existe um outro pramana, um outro meio de conhecimento, e ele é revelado pelas escrituras de Brahman, né? E o sábio é aquele que compreendeu que o mundo obtido através do conhecimento direto sensorial é impotente em resolver ou para resolver a problemática do samsara, né? E ele entra nesse processo de conhecimento através deste meio de conhecimento, que são as escrituras reveladas, né? De tal modo que ele reconheça a sua natureza imortal como o quê? Como o olho do olho, aquilo que existe por trás de tudo, né? Por trás, entre aspas, né? Todas essas construções, elas são limitantes. Cada órgão é senciente por causa da presença da consciência. Quando a gente traz Brahman como uma consciência, né? Aquele princípio a partir do qual o conhecimento surge, né? A inteligência de Ishvara surge, né? Cada órgão, ele é o que ele é por causa da presença dessa consciência, o princípio consciência, que aparece como que habitando interiormente cada ser vivo. E aí o Swami, ele nos lembra do que significa realmente Namaskar ou Namastê, né? Que é uma expressão linda, maravilhosa. Eu, quando era associado ao meu primeiro guru, né? Aquele que eu não posso citar o nome, eu ouvi ele dizendo, né, que na Índia a gente tem esse modo de salutar os outros, né, que é muito superior, não é um aperto de mão, né? Aperto de mão é uma coisa desenvolvida no Oeste, que segundo o meu primeiro guru, era uma expressão para dizer, ó, eu estou desarmado, eu não vou te atacar, vamos, né, apertar a mão aqui e veja que a minha outra mão está desarmada. Então, é uma coisa realmente, né? Agora, na Índia, né, que é a capital espiritual do mundo, né, dessa sabedoria religiosa espiritual, as pessoas fazem namastê, né? Então, namastê, naquele período, naquele tempo, ele me foi introduzido como, né, Brahman em mim saluta Brahman em você, né? Brahman em mim, né, Deus em mim, saluta Deus em você, que é um outro modo de você salutar alguém, né? Muito superior, né? Um símbolo muito mais bacana, né? Uma reverência a Deus. Então, você está falando namastê, né? Eu falo namastê para Alexandre, Alexandre diz namastê para mim, mas ele está dizendo namastê para Ishvara, aquilo que existe por trás deste complexo corpo-mente, e eu estou fazendo namastê para Alexandre? Não, para Ishvara, aquilo que sustenta, né, a existência deste instrumento, né, corpo-mente chamado Alexandre. Então, esta também é uma expressão da beleza, né, da cultura védica vedântica, né, hindu, na qual as pessoas, né, elas salutam umas às outras sempre como uma expressão, né, você, como tudo que existe aqui é um símbolo de Deus, né, o meu namaskara vai para Deus através de você. Aí o Swami tira onda, ele diz, no Ocidente as pessoas dizem hi, hi, que significa oi, oi, né? Oi, oi, tudo bem? Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Eu ficava intrigado, por que que todo mundo pergunta tudo bem e ninguém responde? Tudo bem? Aí o outro, em vez de responder, eu estou assim, assim, tudo bem, 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 tá? E ele fala que na Índia não é assim. Ninguém fica falando oi, oi, oi. Eles só falam oi, oi, oi quando eles querem que as vacas saiam da estrada para eles passarem com os rickshaws e o carro, né? Eles parece que eles dizem oi, 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 vai embora. Então, ali os seres humanos, eles fazem uma saudação muito mais bonita com Namaskara, Namastê, e o Swami diz, por que a gente
a gente tem sempre dúvida se a outra pessoa merece realmente, né, este namaskara, a gente já endereça, né, aquele namaskara a Ishvara diretamente. A gente, mas tudo bem, não estou dizendo namaskara para você, eu estou fazendo namaskara para esse princípio, né, essa inteligência, né, esse duelo, esse residente interior que é Deus, né, não é para você, não, tá vendo? O ego humano imediatamente, se alguém começa a fazer isso, né, a apresentar namaskara para esses gurus que se apropriam, o ego, esses gurus, falsos gurus, né, se começa a dizer namaskara para a pessoa, a pessoa imediatamente vai assumir que eles estão falando aquilo para mim, porque eu sou realmente uma entidade, né, que deve ser reverenciada, né, como Namaskar. Oh, estão me reverenciando como Deus. Não! Nós estamos referindo Deus, apesar de você, com este ego, né, que se apropria das coisas de Deus, nós estamos reverenciando a glória de Deus, apesar do seu ego infantil, ignorante, né? Mas o ignorante, ele se apropria, diz, olha, eles estão me exaltando. Você está vendo o perigo do ego? O que é o ego humano ele tende a fazer, né? Ele assume que o respeito é para você e não o respeito a essa inteligência suprema. Você é esse eterno Atma Tattva, de natureza Atman, de natureza ser. No Katha Upanishad tem um outro verso que ilustra um pouco essa passagem. O Swami nos oferece eterno entre os efêmeros, consciente entre os conscientes, embora uno atende aos desejos de muitos, aqueles sábios que o percebem em si mesmos, para eles, a paz eterna, a paz e para ninguém mais. Então, naquilo que é efêmero, que é passageiro, existe um princípio eterno, que é a consciência, né? A consciência, que é algo além da mente e intelecto humano, né? Que é não dual, é una. Essa consciência, ela está ali atendendo aos desejos de muitos, na medida que os indivíduos eles façam os seus pujas, os seus pedidos, os seus rituais de desejos, né? Mas os sábios são aqueles que percebem em si mesmo este princípio eterno, né? Para eles, somente para eles, existe uma paz eterna, duradoura, permanente, que não requer nenhum pedido, e para ninguém mais, né? Então, a gente quer realmente ficar preso nos rituais védicos pedindo coisas, né? Ou a gente quer compreender que nós somos a fonte de tudo aquilo que é desejado pelos todos os devotos de Deus, né? E a gente precisa de fazer isso de modo gradual, através desses processos de purificação, através dessa atitude, né, religiosa e espiritual, que nos prepara para o Yan Yoga. Ah, mas eu já não entrei no Yan Yoga, nenhum problema, você já está dentro, tudo bem. Saiba que ela irá te transformar somente na medida que você está purificado o suficiente. Então, faça o Yan Yoga e continue fazendo o Karma, Dharma, Upasana, né? Porque uma coisa não exclui a outra. O corpo por si mesmo é inerte. A gente sabe que a matéria é um princípio inerte. Ela parece viva, daí os cientistas e os materialistas modernos acreditam que a consciência, né? Porque eles acham que a mente é a consciência é um subproduto da matéria, né? Mas o Vedanta diz claramente que a matéria é inerte. Ah, não, mas como é inerte? Tem o cérebro, e do cérebro nasce a consciência, né? Não, o cérebro é inerte. Todo o aparato físico nosso é inerte. Ele aparece como senciente devido à bênção da consciência, que é o único princípio, né? A única fonte de senciência, né? E ele, o homem vai ao extremo de dizer aqui que o corpo é inerte, né? Os órgãos dos sentidos também são inertes, aí ele diz até mesmo a mente é inerte, né? Aí a gente tem que lembrar que a mente é inerte em sua substância material.
Aí a gente tem que lembrar o que é a definição de matéria, né? Matéria, ela se divide, e aí o Swami vai apresentar aqui, o Krishna vai apresentar esse conceito, né? De que a matéria tangível, ela é comumente conhecida como matéria, né? Mas a matéria intangível, matéria invisível, a matéria mais sutil, ela é conhecida ou ela é referida por energia. Então, nós temos espírito mais matéria, energia. Então, matéria é energia grossificada, né? E energia é matéria sutilizada, digamos assim, tá? Então, tudo é inerte, inclusive a mente em sua natureza substancial, que é energia. Então, a matéria que é inerte, ela aparece como senciente. A mente que é inerte aparece como senciente, devido ao que é o único princípio senciente, que é a consciência não dual, una, a glória de Ishvara, né? Que produz esta consciência humana. Somente esta glória, este princípio divino, a natureza de Deus brilha intensamente, brilha no mundo inerte, produzindo até mesmo um outro princípio inerte, que é a mente humana, que é o universo sutil, né? Mental, emocional, intelectual, né? Que ele é mantido devido a este Chaitanya, a esta consciência original. Então, eu sou luminoso devido a este princípio auto-luminoso que é a consciência. Ela é auto-evidente porque se, ela se revela como a consciência humana. Então, eu sou autoconsciente, né? Isso aí poderia nos levar numa discussão, num debate ou numa exposição muito bacana. Eu sou autoconsciente realmente, né? Não, eu não sou autoconsciente, né? Eu desfruto de uma consciência refletida, de uma consciência emprestada, né? Da consciência, que é o pano de fundo, que é o substrato, que é aquilo que me permite esse reflexo intelectual chamado de consciência humana. Então, eu sou autoconsciente? Não, eu não sou autoconsciente, né? Mas se eu me refiro ao eu e eu digo que eu sou a consciência autoconsciente, e se esta definição, esta reivindicação é genuína, genuinamente né, atribuída, né, ou reivindicado, então eu estou me referindo, eu sou a consciência Satitananda de Brahman, né? Eu sou o Brahman autocontido, o Brahman autoconsciente, eu sou autoconsciente. Eu sou autoconsciente em Brahman como Brahman. Eu sou autoconsciente na consciência como consciência. Mas como consciência refletida, eu sou autoconsciente? Não! Você desfruta de uma consciência, né, que é emprestada a você através de um reflexo que ocorre, somente mais Joara sabem fazer isso, para produzir uma consciência humana, que nada mais é do que mente, tá? Então, a mente, ela só é mente devido à mente da mente, que é a consciência autocontida, autoluminosa, autoconsciente. Então, eu sou autoconsciente? Não, eu não sou autoconsciente como corpo-mente, porque eu dependo da consciência. Então, em geral, por aí, as pessoas dizem, não, você tem que ser autoconsciente, mas se refere ao quê? O ser humano, ele quer se tornar mais consciente de quê? Do conteúdo da sua mente, da sua estrutura psicológica, da sua mente emocional, das propriedades características do corpo-mente. Então, as pessoas pensam que isso é ser autoconsciente. Não. E você é consciente dos atributos de Mayas que foram sobrepostos em você, cuja natureza é a consciência autoconsciente, né? Que brilha por si como o único princípio que brilha. Quando ela brilha, todos os jivas brilham, né? Quando ela dorme, todos os jivas dormem. Isso se refere ao pralaya, né? Então, só existe uma consciência autoconsciente e a nossa consciência humana é um reflexo daquela consciência autocontida, que não depende de uma outra fonte de consciência. Eu desfruto desta fonte, é a única fonte. Agora, a consciência real, né?
ela é autocontida, autossuficiente. E se eu digo que eu sou autoconsciente, você tem que estar muito claro de que você é autoconsciente em Brahman como Brahman, na consciência como consciência. Na consciência como consciência original, universal, né? Então, ali eu sou autoconsciente porque eu sou a mistura de ambos, né? Eu sou uma mistura de espírito, que é consciência, e matéria. E matéria também é o reflexo que ocorre, né, da consciência original no corpo sutil do Jiva Atma, que produz a mente. A mente também é matéria inerte em sua natureza substancial, material, digamos assim, energética, tá? Mas, fundamentalmente, a mente só existe devido à bênção da consciência original, que é, assim, autoconsciente. Então, o pessoal no mundo espiritual fala de autoconsciência, de autoinvestigação, mas eles estão investigando somente o quê? A estrutura do corpo-mente. Ah, como é que eu reajo à minha estrutura emocional, à minha psicologia, à minha mente, os meus pensamentos, os meus padrões, tudo isso é válido, mas isso não é realmente espiritualidade. Consciência, ela brilha por si, ela é autoluminosa, autoevidente, ela se manifesta como a consciência humana. Até mesmo antes de Ishvara aparecer, você, Lord Krishna, em Brahman como Brahman, você já estava ali. Então, você é o senhor dos senhores, né? Você é o Brahman, a partir do qual todos os Brahmajis surgem. Nos Puranas, a gente vê um pouco disso, né? Do imbigo de Vishnu, bababá, vem Brahmaji. Então, e o Vishnu, muitas vezes, dependendo do Purana, né? Ele é um símbolo de Nirguna Brahman. Então, do umbigo de Nirguna Brahman, Ishvara vem. E aí, esse Ishvara, que é um outro nome de Brahmaji, nascem todas as divindades, as entidades, os gurus, né? E etc, etc. E, portanto, você é um Devata. Você é uma Devata Okarana, a causa das divindades. Você é a causa de todas as divindades e deidades. Então, ele está dizendo que eu compreendo você. Você é a fonte de tudo. Você é o Adi Brahman. Adi significa o primeiro, o genuíno, o autêntico, o original, tá? Adi Shankaracharya, o Shankaracharya original, porque tem muita confusão a respeito de alguns textos que são atribuídos a descendentes do Shankaracharya. Ele chama Adi Shankaracharya e outros Shankaracharyas, ou outros textos que foram atribuídos, mas foram expostos por discípulos do primeiro original Shankaracharya. O Deus primordial, o Brahman primordial. Então, quem é a causa disso? É uma questão natural. As pessoas querem saber se Deus ele é a única fonte de tudo, ele é o pai de tudo, né? Então, até mesmo as crianças se perguntarão, então, quem são os pais do Senhor? Então, o Senhor, ele não é nascido, ele é além do início, meio e fim, ele é além, né, do espaço e do tempo. Ele nunca nasceu e jamais irá deixar de existir, porque ele não existe dentro do espaço-tempo projetado por Maheshwara. É uma causa sem causa, como nós dizemos, né? Uma causa sem causa. Nada causou Brahman, mas Brahman causa o universo através do poder de Maya, mas esse universo não é real, porque Brahman é a única realidade, uma ordem, um universo aparente, produzido por projeções de Namarupas naquilo que é a única realidade, é o Brahman não dual. Então, onde é que está localizado este Brahman? Todas as descrições, como a Juna sabe, dizem que os rishis declaram tudo isso que a Juna está dizendo, né? Todos os sábios, incluindo os sábios divinos, ele coloca alguns ali, né? Narada, Ashita, Devala, Vyasa, todos eles falam de você deste modo.
A Juna reuniu alguns desses rishis ou desses sábios para dizer: eu já estudei o que eles dizem, e aqui eu estou comprovando que você está dizendo a mesma coisa a respeito de você mesmo, de si, né? Eles diziam isso de você, e agora que você vem me ensinar diretamente, né? E eu estou constatando que eles diziam a mesma coisa, mas agora eu quero ouvir de você, né? Quero ouvir de você. E eu quero realmente desenvolver uma convicção a respeito de tudo isso, da sua natureza gloriosa. Então, quem são apenas os rishis? Não são aqueles que vivem na floresta contemplando e meditando. Os rishis não tem a ver com a expressão física daquelas entidades, né? De sadhus, é simplesmente aqueles que obtêm esse conhecimento. Eles são os verdadeiros rishis, mesmo se eles forem householders, né? Pessoas do mundo. Então, aqueles yanis tradicionais declaram também isso, né? Sobre a glória de Deus. Então, ele está dizendo tudo que os versos aqui que você está me ensinando dizem, já eram ditos, né? Já foram ditos pelos rishis, e eu já estudei as declarações dos rishis. Não apenas os rishis, os sábios deste mundo, mas os sábios de outros mundos, né? Celestiais, isso e aquilo. Então, isso aí entra no esoterismo. Aqui e ali no Gita aparece um pouco de esoterismo, que o Swamiji, sem elaborar, ele deixa ali, entendeu? Se eu tivesse Swamiji vivendo aqui perto de mim, eu estaria fazendo essas perguntas. Por que que você deixa todo esse aspecto mais esotérico, né, dos Vedas transpirar nas suas exposições, né? É porque aparecem ali, né, nessas locas e outras locas celestiais, tudo ali, porque tudo existe, todas as dualidades são disponíveis, são todas elas ordens aparentes. Mas a questão é que, daquilo que o Swami Ji me disse, né, em resposta a uma questão que eu apresentei para ele, é somente nesta ordem física material que a gente pode crescer, desenvolver ou obter o Atma Yana que liberta, tá? Então, não somente os rishis, os sábios aqui, mas os sábios das locas celestiais falam tudo isso de você. E aqui ele fala sobre Narada, significa Naram Yanam. Então, é uma entidade, um indivíduo, que é um professor, um guru viajante, é um guru móvel. Interessante isso. Indo na Índia, né, nas últimas passagens minhas pelo sul da Índia, eu fiquei sabendo que existem uma infinidade de sadhus vivendo na rua, né, sannyasis vivendo nas ruas, vivendo das doações de uma ou duas refeições por dia, em geral são uma, né? E a maioria deles são extremamente tamásicos, eles não fazem nada, mas existe uma pequena fração deles que estudam escrituras e meditam, contemplam, né? E aí eu fiquei sabendo que lá mesmo em Tiruvannamalai, de tempo em tempo, tem alguns ianes que passam ali e ensinam, né? Apresentam, expõem os ensinamentos das escrituras àqueles Vedantins, são sadhus, né? São sannyasis de rua, e alguns deles são genuinamente pessoas interessadas nas escrituras do autoconhecimento, né? Então, eu fiquei sabendo que de tempo em tempo passam esses, como é que ele colocou aqui, esses viajantes, né? Professores, gurus viajantes, professores móveis, eles viajam para expor as escrituras, né? Para esses sannyasis, assim dizer, de rua, né? E aí ele fala sobre o Narada Kalaha, né? Porque ele fala que eles são iniciadores, né? Ele inicia algum Kalaha, né? Narada Kalaha é conhecido, mesmo que ele comece algum Kalaha, ele começa, destina-se a ser... Então, eu não tenho modo de ilustrar, porque eu não conheço as nuances
disso, né? Do que seja realmente um Narada Kalaha. Portanto, ele é chamado, porque ele vai desdobrando para tentar mostrar as raízes das palavras, das expressões que ele utiliza para expor os ensinamentos, né? Então, existem outros sábios que ele citou também. O próximo sábio que ele citou é o Vyasa. Lembre-se que Vyasa é um compilador dos ensinamentos do Gita. Ele não é o autor. O autor é o Lord Krishna, né? E o Vyasa, ele simplesmente compila. Não pense que o Vyasa está assinando embaixo dizendo que ele é autor, não. Se aparece o nome dele é porque ele foi o compilador, tá? Nenhum sábio da cultura védica vedântica assina embaixo, né, esses textos. Eles sabem que todos esses textos, ensinamentos, vêm da glória do Senhor. Lembre-se que Vyasa está apenas citando o que Arjuna está aprendendo diretamente do Lord Krishna. Todos os sábios, unanimamente, dizem isso. Até mesmo os rishis mais, né, elevados, a autoridade final é sempre a glória do Senhor, né? Você mesmo declara isso, Arjuna diz a Krishna, né? Eu tenho confiança e fé em você, completa confiança em você. Os outros sábios também dizem isso sobre você. E eu tenho confiança que você jamais irá me iludir, me enganar, né? Me manipular. Portanto, eu confio que você é Brahman, a fonte de todo esse conhecimento. Você é o Brahman absoluto, para Brahman. O Brahman supremo, a luz, a consciência suprema, pura, tudo isso é você. Então, Arjuna continua glorificando Krishna. Não que Krishna vai ser manipulado ou vai ser... como é que se diz? Como é que é aquela expressão, Marcelo? Eu estou quando alguém faz cumprimentos ou elogios a você, eu me sinto... Bajulado? Não, é um outro termo. Eu me sinto... Lisonjeado? lisonjeado. Então, não que o Arjuna, que Krishna vai se sentir lisonjeado, ou bajulado, isso e aquilo, né? Mas Krishna está fazendo aquilo que ele faz porque ele está projetando, né, a psicologia humana que ocorre no âmbito da interação entre um humano com outro humano, mas agora ele está se relacionando com a Krishna Guru, que é Nirguna Krishna, né? Então, Krishna não está caindo nessa história, né? Tá? Mas Arjuna está fazendo o que ele sabe fazer, até que ele compreenda o que é realmente Nirguna Krishna, né? Então, a gente para por aqui. Mais uma vez, eu expresso a minha admiração e surpresa, o encanto de ver vocês ainda participando num processo assim tão difícil, né, para as pessoas do Ocidente, entrar nessas exposições muito minuciosas da importância da devoção, da importância da compreensão da natureza de Deus, como preparação para o Jnana Yoga do Vedanta. Alguma coisa da parte de vocês? Podem reclamar, não tem problema. Se tiver uma reclamação, aproveitem agora. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishate. Om Shanti 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 Om. Namastê. Olá, queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né?
A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência Ishvara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo, Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase, o coração que se doa recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é: e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa recebe. Então o convite é: se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado.